Hoje é um sábado de festa, hoje é um sábado importante e hoje nós teremos a nossa leitura bíblica do texto sobre o qual o pastor Estina vai daqui a pouco fazer o sermão dele para cada um de nós. E hoje teremos aqui a Fernanda que vai ler o texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 21 para nós. Elias chegou ao povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida do que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Que cada um nesse sábado, que cada um de nós possamos fazer a escolha certa hoje. Que Deus abençoe a todos. Quero que você pegue a Bíblia. Trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Mostre a palavra aí. Trouxe também uma canetinha para anotar? Mas é bom ter uma canetinha. E eu preciso cuidar de não me esquecer as coisas que eu tenho feito, porque depois eles me dizem, por que o senhor não fez? Então, Bíblia e caneta. Encontre aí o primeiro livro dos Reis. 1 Reis. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta a partir do capítulo 16. Mas o texto que já foi lido e que serve de base para a nossa conversa de hoje, está no capítulo 18. Então feche os olhos depois de encontrar isso aí. Senhor, abençoa as famílias que perderam os seus queridos. Abençoa as famílias que têm alguém doente. Abençoa as crianças da nossa igreja, os jovens, os irmãos, todos nós. E nesta hora, especificamente, nós pedimos que o Deus Espírito Santo nos toque e que, amando ao Senhor Jesus, o nosso Deus Salvador, nós passemos por um reavivamento e uma reforma, que é o que o Senhor deseja para a nossa vida. Permita que cada trechinho daquilo que for feito e dito aqui, seja para o nosso crescimento, para a nossa salvação, mas sobretudo para a glória do Teu nome em Jesus. Amém. O texto que a Fê leu aqui, está em 1 Reis 18, 21 e diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Todo cristão tem altos e baixos na vida. E se você analisar os homens e mulheres da Bíblia, você vai descobrir que mesmo os grandes tiveram altos e baixos. Deixa-me citar apenas alguns para você entender, porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender certas coisas. Por exemplo, às vezes nós achamos que quando estamos enfrentando uma dificuldade, é porque Deus nos abandonou. E não é assim. Apesar dos nossos altos e baixos, Deus nunca nos abandona. Amém? Um amigo meu, pastor, esses dias atrás procurou um médico. E eu acredito que de vez em quando os médicos, como pastor, como profissional, ele às vezes precisa dar um choque na pessoa, para a pessoa cair em si. E esse meu amigo, pastor, falou para o médico assim: eu acho que eu estou com depressão, doutor. Porque nós, pacientes, sempre achamos, né? Que sabemos as coisas e chegamos no médico e já falamos assim: olha, eu acho que eu tenho tal coisa. Só faltava dizer para o médico: dá um melhoral de receita para mim, né? E o médico falou para ele assim: pastor, não fala que o senhor está com depressão, não. Porque depressão é falta de Deus. Aí eu falei para esse meu amigo, né? Que não é um dos nossos, esse médico não é um dos nossos aqui que são cristãos. Porque o cristão sabe o que é depressão. Eu falei para esse meu amigo assim: fala o nome desse médico para mim, porque assim eu passo bem longe dele. Ou então preciso convidá-lo para vir aqui, né? O cristão também tem altos e baixos. Abraão, chamado de amigo de Deus, mentiu. No alto, mas embaixo. Moisés, o homem mais manso da terra,
desobedeceu. Uma ordem direta de Deus, fale com a rocha, pá, bateu na rocha. Vai para frente, e você vai encontrar outros. Ana, por exemplo, para citar uma mulher. A mãe de Samuel, o profeta que ungiu diversos reis importantes da história do povo de Israel. Um dia, o homem de Deus a encontrou pertinho do santuário do púlpito, choramingando a sua vida, altos e baixos. Vamos para frente. Davi, o maior dos reis de Israel, adulterou, matou e fez um monte de outras coisas ruins, altos e baixos. E se nós formos lá para o Novo Testamento, nós vamos descobrir uma porção de gente assim. Quer ver um? Só um, porque eu preciso ir para frente. Pedro, um dos melhores amigos do Senhor Jesus, para não dizer talvez o melhor amigo, porque todas as vezes que Jesus ficou com pouquinha gente, Pedro estava no meio. Mesmo que Jesus estivesse só com 3, Pedro fazia parte. Negou o Senhor Jesus na hora em que ele mais precisava de um ombro, de um amigo, de uma palavra, de carinho. É assim que nós somos. Cristãos, porém, cheios de altos e baixos. Vou repetir a frase. Deus é maravilhoso o tempo todo, porque mesmo conhecendo os nossos altos e baixos, Ele nunca nos abandona. Aleluia, glória a Deus por isso. Elias, que é o homem que falou as palavras que nós lemos na Bíblia agora há pouco, provavelmente seja o melhor retrato do que é um cristão com altos e baixos. Elias. Sabem o que é que quer dizer a palavra Elias, o nome Elias? Jeová é Deus. Jeová é Deus. Teve altos e baixos? Altos e baixos. Um escritor chamado Charles Swindoll, e não é um escritor adventista, mas eu já li várias obras deste autor, ele diz que em poucas vidas, o martelo da história e o calor do fogo são tão evidentes quanto na vida de Elias. Vamos juntos dar uma olhada nessa vida? Ver o que é que ela tem de boas lições para nós? A história dele começa no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Elias tinha um compromisso com Deus. E se você quer ir para a eternidade, apesar dos seus altos e baixos, você tem que ter um compromisso com Deus. Se você não tiver um compromisso com Deus, os seus baixos vão destruir você. Porque na hora que você estiver no baixo, você vai crer como muita gente crê: Deus me abandonou. E aí você vai para o buraco. Além de estar no fundo, você acaba afundando mais ainda. Há um evangelho barato que é pregado por aí em muitos púlpitos. Nesse evangelho barato não existe comprometimento. Deus é obrigado a satisfazer as pessoas. É um contrato capitalista, em que Deus serve aos homens e faz os homens prosperarem. O evangelho não é barato, o evangelho é caro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. É caro para chuchu, gente. Não é barato. Mas as igrejas estão lotadas de sermões baratos, onde não há comprometimento. Como era Elias? Se nós formos lá para o Novo Testamento e encontrarmos, se você quiser ir comigo, pode ir, senão confie no que eu vou falar. Tiago, no capítulo 5 e no verso 17, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós. E a Bíblia vai mais longe quando diz semelhante a nós. Ela diz assim: com os mesmos sentimentos, com as mesmas paixões. Nós temos sentimentos e paixões? Até pelo esporte nós temos sentimentos e paixões. Um bando de loucos, por exemplo. Parabéns para os campeões. Mas eu tenho aqui dentro dessa igreja um cara que é campeão, viu, Cris? O tio Jura. O tio Jura pega a mensagem do nosso boletim, a mensagem pastoral, e posta nos seus grupos do Facebook. Sabe quanta gente ele tem nesses grupos e que
a grande maioria, observa essas mensagens aqui, mais de 1 milhão de pessoas. E não é o pastor Estina que é famoso, mas isso aqui vai para o mundo inteiro, gente. E há comunidades, há grupos incríveis que mandam mensagens maravilhosas, fazendo a diferença, tendo um compromisso com Deus. Elias tinha esse compromisso com Deus, ele era igual a nós, não era diferente. Se eu fosse pregar um sermão de alguém muito diferente de nós, o sermão não teria peso. Porque nós diríamos assim, bom, é inalcançável, é inatingível, não dá para mim. Não, Elias era um homem semelhante a nós, está na Bíblia, Tiago 5,17. Com as mesmas paixões, os mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse. E sabe o que a Bíblia diz? E não choveu por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. Por que Elias fez isto? Porque o seu povo, o povo de Deus daqueles dias, estava envolvido com a idolatria. Idolatria. Pastor, mas nós não estamos envolvidos com a idolatria. É verdade que nós não temos nenhum altar por aí de idolatria. Mas a idolatria não precisa de um altar, porque a idolatria pode estar no altar do coração. E o único que deve estar no altar do coração é Deus. Qualquer outra coisa que estiver no coração que não seja Deus, é idolatria. E Elias, vamos dar uma olhadinha no capítulo 16 de 1 Reis. O que Elias fez? Antes do que Elias fez, uma palavrinha sobre o rei que governava e reinava sobre o povo de Israel nos dias de Elias. Para entender, o povo de Israel começou com um reino único. Nunca foi plano de Deus que Israel tivesse um rei, porque Israel vivia debaixo de uma teocracia, onde o rei era o próprio Deus. Mas o povo pediu um rei para imitar as outras nações, e Deus deu um rei. E logo depois de algumas décadas o povo se dividiu, aí não tinham apenas um rei, tinham 2. Um rei reinava em Jerusalém, no reino do sul, o reino de Judá. O outro rei reinava em Samaria, no reino de Israel, o reino do norte, das 10 tribos. E esse Acabe era rei do reino do norte. Aproximadamente no final do 9º século antes de Cristo, mais ou menos, para você se situar. Olha o que a Bíblia diz a partir do verso 29 de 1 Reis 16. Acabe, filho de Omri, ele era filho e sucessor de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, de Judá, que foi sucedido por Josafá. Reinou Acabe sobre Israel em Samaria 22 anos, 30. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse camarada era péssimo. Parece alguma coisa que a gente vive, né? Como se fora 31, coisa de somenos importância, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel. O nome Jezabel significa Baal é Deus. Tudo errado, tudo errado. Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi, o que Acabe fez? Foi e serviu a Baal e o adorou. O rei de Israel. 32. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações ainda para irritar ao Senhor, mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Era péssimo ou não era? Péssimo não só para ele, não só para sua casa, mas também para o povo, porque quando o líder é ruim, ele é ruim para si mesmo, para sua casa e para o seu povo. Enquanto isso, Josafá, 4 anos depois de Acabe começar a reinar em Israel, Josafá começou a reinar
e em Judá. O que Acabe fez? Primeiro, casou-se com uma mulher idólatra. Quando nós falamos que o casamento é uma das escolhas mais importantes da vida, não é, pastor Getúlio? O senhor que já fez muitos casamentos e tem uma família bonita. Nós estamos falando uma coisa séria. Um bom casamento pode ajudar na salvação, mas um casamento ruim pode prejudicar muito na salvação e influenciar muito as pessoas que estão ao redor. Ele trouxe para dentro do reino sacerdotes de Baal. Construíram altares a Baal. Construíram postes ídolos para adorarem a Zera ou a Zerá, que era a deusa da fertilidade. E nesses cultos existia muita sensualidade. Eu vou trocar sensualidade por sexo, para ficar muito claro, porque eu não gosto de meias palavras. Povo de Deus, um povo que deveria adorar ao Deus do céu, estava agora adorando aos ídolos e pior, sacrificando, queimando, matando e queimando os seus filhos nesses altares idólatras. Imaginem a situação. O presente século, eu estou lendo um trecho que foi escrito por uma escritora americana que eu julgo ser inspirada, e na minha concepção tem a mesma inspiração que teve Isaías ou qualquer outro profeta, e ela se chama Ellen White, e ela diz assim: o presente século é tão verdadeiramente de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível, pode não haver nenhuma imagem sobre a qual os olhos repousem, contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo, riquezas, fama, prazeres, agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do seu coração não regenerado. Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus, tinha um compromisso com Deus, e era tão firme ao dever como a bússola o é ao polo. Nós temos que ter a firmeza de Elias, irmãos, se nós quisermos subsistir nos dias finais. Você acha que o Satanás, que influenciou Acabe há quase 3.000 anos, você acha que ele está parado? Não. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está trabalhando diuturnamente, com toda a sua legião, com todos os seus anjos, para nos destruir, para acabar conosco, para nos tornar idólatras, para nos fazer separar-nos de Deus. Essa mesma autora, ela diz assim: quando Elias viu Israel aprofundar-se mais e mais na idolatria, seu coração ficou angustiado. Está num livro chamado Patriarcas, Profetas e Reis, na página 119. Elias chamou o povo para uma reforma. E eu não estou chamando você para uma reforma, porque nenhum homem tem o poder de fazer isso. Mas o Espírito de Deus tem. Enquanto eu estou falando esse sermão aqui, e eu estou orando, hoje é o dia que eu escolhi para orar por todos aqueles que me seguem nas mídias sociais, todos. Estou orando desde a madrugada. Mas a minha oração nesse momento agora é para que o Espírito de Deus nos toque, nos reavive, nos reforme. Irmãos, podem falar junto comigo. Nós estamos preparados para receber Jesus nas nuvens dos céus? Ou nós teríamos que pedir para Ele esperar mais umas 24 horas para acertarmos a nossa vida? E se Jesus vier hoje, como é que será? Hoje é o dia desse reavivamento, hoje é o dia dessa reforma. O que é que Elias fez? Primeiro, ele compareceu diante do rei e falou assim: não chove mais. Esse não chove mais era uma paulada em Baal, porque Baal era o deus da chuva. Agora chega o profeta e fala assim: chuva não mais.
E eu acabei de citar agora há pouco Tiago, que diz que não choveu por 3 anos e meio. Ok? E não choveu mesmo. Deus mandou Elias se refugiar. E veja como Deus age. Deus mandou Elias se refugiar na casa de uma viúva, fora dos territórios do povo de Deus. Ele foi para Sidom, hoje Líbano. Uma viúva de Sarepta, não tinha quase nada mais para comer. E Elias falou para ela: quero água e quero pão. Ela disse: não tenho. Ele disse: faz o que você tem primeiro para mim. E a Bíblia diz que nunca faltou na casa daquela viúva nem azeite e nem trigo. Aleluia! Deus mandou Elias se refugiar, mas até então Deus o sustentou com as aves. E a Bíblia diz que os corvos levavam alimento para Elias. Depois desse período de 3 anos e meio de seca, agora pensem aqui comigo, os que já visitaram a terra de Israel. É uma sequidão terrível lá, gente. Em condições normais já é seco. Agora pensem, 3 anos e meio sem cair uma gota d'água. Como é que o povo ficou? Eles devem ter ficado malucos. E acho que todos os dias eles faziam diversos sacrifícios a Baal, o Deus da chuva, para que viesse chuva. Mas Baal não pode mandar chuva, porque quem manda a chuva é Deus. Baal não escuta. Os deuses deste mundo não escutam. Deus escuta e age e fala e realiza. Diga aleluia. Elias se apresentou a Acabe e disse assim: reúne comigo todos os profetas. Se você quiser interpretar que foram só 450 profetas de Baal, pode interpretar. Mas se você quiser somar 450 com mais 400 profetas do poste ídolo de Azerá, que comiam na casa, na mesa de Jezabel, então são 850. Suba junto com Elias, o Carmelo. Olhe Elias desafiando esses profetas. Vocês escolham aí um lugar. Vamos fazer o sacrifício. Eles escolheram. Podem fazer primeiro. E eles fizeram. E começaram a gritar e orar e até se cortar para sangrar, mas o Baal não respondeu nada, porque Baal não responde. Você pode ser iludido a acreditar que as coisas desta vida solucionam, mas elas não solucionam, elas pioram. O único que soluciona é Deus, ninguém mais. Chegou um momento que Elias falou assim, Elias também acho que era brincalhão, né? Ei, vocês estão falando muito baixo, grita mais forte, porque o Deus de vocês deve estar dormindo. Ou ele foi lá para as Bahamas, ou foi lá para o Havaí, ele deve estar passeando, grita! Nada. Elias disse, my time, minha vez, agora é minha hora. Pegou 12 pedras, refez o altar de Deus. Ô, gente, isso aqui é sagrado. Essa igreja aqui é sagrada para Deus. Nós temos que refazer o altar, viu? Quero que vocês me ajudem. Vamos juntos preparar um povo definitivamente para encontrar Jesus. Se for do agrado de Deus, eu estou me preparando para a primeira semana de oração da igreja do ano que vem, fazer eu mesmo. Vou fazer sobre as festas do Antigo Testamento. Nós vamos enfeitar a igreja cada noite de acordo com uma das festas que será o tema. Arautos do Rei vem me ajudar aqui no final da semana. E nós vamos ter gente cantando aqui, gente daqui da instituição, da igreja, de fora. Pedir a ajuda do nosso diretor, pastor Douglas. Irmãos, vocês vão ver que coisa linda. Reavivar o povo de Deus. Orem por isso desde já. Elias restaurou o altar de Deus. 12 pedras, não lavradas. Representando todo o povo, não só as 10 tribos, mas as 12. Mandou trazer a lenha, pôs a lenha.
trouxe o sacrifício, colocou o sacrifício, juntou lá umas medidas de água, jogou em cima, fez um buraco ao redor do altar, a água escorreu, encheu os valos. Elias não se cortou, porque o Deus do céu não precisa de gritaria, o Deus do céu não precisa que eu me esfregue, que eu me corte, para Ele ouvir, porque os seus ouvidos não estão tapados, aleluia, o seu braço não está recolhido, amém. Deus ouve. Elias falou com Deus: Senhor, mostra que o Deus é o Senhor, Jeová. E uma só oração, curtinha, momentânea, veio fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou a lenha do sacrifício, queimou as pedras do altar, queimou a terra debaixo do altar, a água que estava nos sulcos, porque Deus é Deus. E quando todo o povo viu aquilo, o povo gritou: Jeová é Deus. Isso quer dizer o seguinte: Azerá não é Deus, Baal não é Deus, Jeová é Deus. Elias pegou aquelas centenas de profetas, mandou levar lá para baixo, no ribeiro, e eles foram todos mortos. Elias. Agora Elias ora: Senhor, agora que eu reconstruí o altar, agora que o povo entendeu que o Senhor é Deus e não Baal, não Azerá, o Senhor pode mandar chuva agora? E Deus falou: posso. Aí Elias estava em cima de um monte e falou para o seu moço: dá uma olhada aí, vê se vem vindo chuva. Não vem vindo, Senhor. Vai de novo. Não vem vindo, Senhor. 7 vezes. Na 7ª vez o moço disse assim: Senhor, vem vindo do mar Mediterrâneo, que é o mar que faz a costa com o Carmelo, a cordilheira do Carmelo, é uma coisa linda aquilo lá. Tem uma cidade bonita, bem ao pé do Carmelo, Haifa. O moço falou assim: vem vindo uma nuvenzinha do mar, mas ela é metade do tamanho da mão de um homem. E Elias correu, avisou Acabe, correu na frente do carro, falou para o Acabe: desce rápido, porque senão você vai se molhar. E choveu, teria dado para encher a cantareira. Aí Jezabel viu que Elias tinha acabado com o seu prazer e falou assim: eu vou matar você como você matou os meus profetas. E sabe o que Elias fez, pastor Mateus? Deu no pé. Porque o cristão, como ensina o doutor Belisário, meu amigo querido, ele tem altos e tem baixos. Mas ensina também o pastor Estina que Deus é maravilhoso em todo o tempo, que mesmo considerando os nossos altos e baixos, Deus nunca nos abandona. Para Deus não existe divórcio. Deus nunca se divorcia de mim. Deus nunca se divorcia de você. Ele fica sempre com você, a despeito dos seus baixos, e eu louvo a Deus por isso. Aí Elias entrou debaixo de uma árvore, um zimbro, e falou para Deus assim: o Senhor pode me matar? Porque só fiquei eu. Aí quando Deus falou assim: o Senhor pode me matar, o Senhor mandou um anjo lá. Mas não foi para matar o Elias, foi para matar a fome do Elias. E o anjo trouxe pão, água, e o anjo falou: come. Ele comeu, tirou um cochilo, o anjo o acordou e falou: come de novo, porque o caminho é longo. Ele comeu outra vez. E aí ele saiu caminhando. Querem saber em quilômetros quanto dá mais ou menos? Um pouquinho mais do que 500 quilômetros. Caminhou 40 dias e 40 noites, desde o lugar onde ele estava, porque foi caminho de um dia onde ele estava, caminho de um dia do Carmelo. Agora ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe, na cordilheira do Sinai. A comida de Deus, irmãos, é poderosa. 2 refeições curtinhas, pão e água.
dá força para caminhar 40 dias e 40 noites. A comida desse mundo aqui é fast food, é porcaria, não tem energia, só tem gordura. A comida de Deus é energia para você caminhar 40 dias e 40 noites. E eu vou dizer uma coisa aqui, grave isso aqui, porque é salvação, é vida eterna. A comida de Deus faz você caminhar todos os dias da sua vida, até os portais da eternidade. Elias caminhou e entrou numa caverna. E Deus apareceu lá na caverna. 1 Reis 19. O que é que você faz aqui, Elias? Aí Elias: Senhor, eu tenho sido zeloso, mas olha, mataram todos os teus profetas, só sobrou o Elias. Aí Deus falou assim: sai da caverna, meu filho, sai do buraco, sai do baixo, vem para o alto. Deus nos ama, a despeito dos nossos altos e baixos, mas esse Deus que nos ama, pastor Braga, Ele também não quer que fiquemos só lá no buraco, só lá embaixo, no vale, na caverna. Ele nos chama para o alto da montanha, para respirarmos o ar puro e olharmos a distância. E essa é a promessa de Isaías 58, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Glória a Deus por isso. Elias saiu, aí veio um vento despedaçando as rochas, quebrando tudo, mas Deus não estava no vento. Aí vem um terremoto violento, Deus não estava no terremoto. E por fim passa um fogo devastando tudo, mas Deus não estava no fogo. E a Bíblia diz que em seguida veio Israel, um cício, um ventinho, uma brisa suave. E Deus falou com Elias do meio daquela brisa. O que é que Deus falou? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Quer ver o que Elias respondeu? 1 Reis 19, 14. Elias respondeu assim: na primeira vez que Deus perguntou o que fazes aqui, ele falou assim: eu tenho sido zeloso. Na segunda vez, ele falou para Deus assim: tenho sido, quem pode me ajudar aí? Em extremo zeloso. Não sou apenas zeloso, eu sou um extremista. Eu tenho sido zeloso ao extremo, não tem uma vírgula. E Deus falou assim: você não ficou sozinho não, filho? Eu ainda tenho 7.000 em Israel, que não dobraram os seus joelhos a Baal. E se você quiser ser fiel, meu irmão, minha irmã, se você quiser ser fiel, saiba que você também não está sozinho, porque Deus tem mais 7.000 que não se dobraram. Você não está caminhando sozinho. Vamos para frente juntos. Vou ler um trecho aqui para você. Na experiência de todos, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento, os altos e baixos da vida do cristão. Dias em que só predomina a tristeza, e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica o coração, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus, são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos nós, em tais ocasiões, discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, e veríamos então anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. É a página 162 do livro que eu já citei, Profetas e Reis. Volta Elias, 7.000.
Elias volta, obedece. Se você estiver no fundo do vale, no baixo, escute que Deus está chamando. Pensa que Deus está lhe chamando agora. Por favor, ouça. Volta Elias. E Elias voltou e fez tudo o que Deus mandou fazer. E uma das coisas que ele fez foi jogar o seu manto em cima de Eliseu. E Eliseu entendeu que aquilo era um chamado de Deus. Eliseu o seguiu. Elias foi lá falar com Acabe e Jezabel, porque eles tinham feito mais uma coisa errada. Mais uma. Dizem, o que é mais uma ferida para um leproso, né? Mas às vezes a gota d'água é que faz o copo derramar. Acabe se apaixonou pela vinha de Nabote, uma chácara linda. Tentou comprar, ele não quis vender. E Jezabel falou, deixa comigo, mandou matar o Nabote. E Acabe foi lá para tomar posse da vinha. E o Elias chegou e falou assim, Jezabel, os cães vão comer a sua carne. Acabe, os cães vão lamber o seu sangue. Se você quiser ler na Bíblia, tem tudo isso. Tudo isso. E aconteceu assim mesmo. Deus foi duro? Não. Tudo que foi escrito no passado foi escrito por nosso ensino. Estas coisas são representações do juízo de Deus. Se você quiser viver fazendo coisa errada, pode viver, viu? Agora tem que saber o seguinte, um dia você vai se encontrar com tudo isso. Agora, se você confiar em Deus, nos altos e baixos da vida, um dia você vai se encontrar com Deus. O que é que você quer? A escolha é sua. A minha santidade, se é que existe, eu vou trocar a santidade por religiosidade, que é menos ostensivo. A minha religiosidade não ajuda em nada a você. Ela pode lhe ajudar a ouvir os meus sermões bem preparados. Mas eu não posso salvar você. É você que tem que decidir pela reforma e pelo reavivamento. 1 Reis 22, 38. Os cães comeram a carne de Jezabel. Lamberam o sangue de Acabe. 2 Reis. O 1 Reis 22, 38 são os cães lambendo o sangue de Acabe. E 2 Reis 9, 30 a 37, os cães comendo o corpo de Jezabel. A Bíblia diz que Acabe foi o pior rei. Está escrito em 1 Reis 21, 25. Porque Jezabel o instigava. Olha, se você tem uma boa esposa, homem, agradeça a Deus e trate essa esposa com todo amor e carinho. Porque uma esposa como Jezabel estraga a vida de qualquer um. Mas às vezes não é a esposa que é a Jezabel, às vezes é o marido que estraga a vida da mulher. Deus estabeleceu o casamento para a nossa felicidade. E dentro do casamento cristão, o marido ajuda a mulher para ambos irem para a eternidade. E a mulher ajuda o marido para ambos irem para a eternidade. Não um desgraçando a vida do outro. Ou, para o encerramento, com as seguintes ideias. Elias estava num lugar chamado Gilgal, cuja pronúncia correta deveria ser Gilgal. Estava em companhia de Eliseu. Gilgal ou Gilgal é o lugar onde Josué erigiu uma coluna com 12 pedras. Lembram disso? Quando atravessaram o Jordão. É o lugar usado por Josué também para dividir a terra entre as tribos. É o lugar também da celebração da primeira Páscoa. E é o lugar também da circuncisão dos filhos de Israel. As coisas espirituais, os lugares espirituais, não deixe de vir à igreja. Tenha a igreja como símbolo de um lugar espiritual. Isso faz bem para o nosso coração, para a nossa vida. Gilgal é também o lugar do sacrifício. E antes de ascender ao céu, Elias, um homem como você e como eu, altos e baixos, Elias visitou as duas escolas de profetas. Ele visitou primeiro Betel,
que significa a porta do céu. Para os amantes de astronomia, em Órion existe uma estrela que eles chamam de Alfa Órion, que é conhecida também como Betelgeuse. Por que será que essa é a única estrela que tem um nome hebraico? Já pensou nisso? Porque se Betel é a porta do céu, os homens, mesmo não sabendo, deram a essa estrela um nome que significa porta do céu. E sabe que existe um túnel nessa baita constelação de Órion. E a escritora que eu citei hoje, ela diz que é por ali que o Senhor vem. Deus não faz as coisas assim de qualquer jeito, não, gente. Deus chamou Ciro de meu servo. Mesmo os ímpios, mesmo os que não são da sua igreja, mesmo os que não são dessa comunidade aqui, Deus pode usar para fazer coisas. E a outra cidade, outra escola que ele visitou foi Jericó. E Jericó significa porta da terra prometida. Então vamos juntar essas duas coisas, só para navegar na mente, né? Da porta da terra prometida até a porta do céu, tá bom assim? Pense, Deus quer levar você da porta da terra prometida, desta vida aqui, para outra vida, para a porta do céu, a eternidade. Diga amém? Amém. E em cada lugar que Elias ia, ele falava para Eliseu: fica aqui, eu tenho que ir em tal lugar. E Eliseu falava assim: vive a tua alma, mas eu não te deixarei ir só, eu vou junto. Eliseu sabia que tinha alguma coisa, gente. E então, finalmente, eles atravessaram o Jordão. Sabem como atravessaram o Jordão? Elias dobrou o seu manto, bateu com ele na água, o Jordão parou de correr e eles atravessaram em terra seca. Está na Bíblia isso. Estavam eles do outro lado do Jordão. E de repente, o Elias falou para o Eliseu assim: ô garoto, o que é que você quer? Cuidado com o que você vai pedir para Deus, que Deus pode dar, não peça a morte, porque de repente Ele escuta. Aí o Eliseu falou assim: eu só quero uma coisa só, o dobro do teu poder, o seu espírito em porção dobrada. Elias falou: se você me vir quando eu estiver subindo, agora se você não me vir, não vai ter. E enquanto eles conversavam, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo passou entre eles e os separou. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. E enquanto ele era elevado ao céu, a sua capa se desprendeu e caiu sobre Eliseu. Eliseu pegou aquela capa, chegou no Jordão, do lado de lá para cá agora, dobrou a capa e gritou: onde é que está o Deus de Elias? Pá! E meteu a capa na água. E o que aconteceu com a água? Parou. E ele atravessou. E se nós estudarmos a Bíblia com profundidade, não superficialmente, mas com profundidade, nós vamos descobrir que o que Eliseu pediu, Deus concedeu, porque Elias fez uma quantidade de milagres, Eliseu fez o dobro. Não é incrível? Em Mateus 17, 1-8, nós encontramos o Elias de novo. Ele aparece no Monte da Transfiguração. Onde está Elias? Na glória. Elias teve altos e baixos? Teve, Wander? Teve. Teve, Cleiton? Teve. E onde ele está? Na glória. Você tem altos e baixos? Tem? Sim, não? Sim. Se você confiar em Deus, você também estará na glória. Porque Deus é maravilhoso. E mesmo considerando os nossos altos e baixos, Ele nunca, nunca nos abandona. Pergunto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, seguiu. Agora, se os deuses deste mundo aqui são deuses, sigam esses deuses.
Agora, o que acontece para quem segue os deuses desse mundo aqui? No final, eles são destruídos como os profetas falsos foram destruídos. O que acontece para quem acredita que Jeová é Deus e o segue? Vai para a glória. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Esta é a maior e mais urgente de todas as necessidades. A verdadeira piedade. E esse reavivamento é o mais urgente de todas as necessidades que nós temos. Eu quero chamar você para o Carmelo agora. O que é isso? Eu quero chamar você para adorar Deus. Só Deus. Pastor, e as outras coisas? Elas vão ficar aqui, gente. Você gostaria de tomar lugar ao lado desse Deus que é Jeová, o Senhor, que faz descer fogo do céu, mas que também faz descer chuva do céu? Esse Senhor que no final leva para a glória? Se é esse o desejo do seu coração, eu quero que você se levante. Você que está sentado. Não estou vendo nem uma cordilheira. Também não estou vendo nenhum altar de sacrifício. Mas querendo ou não, nós estamos no Carmelo. E nós estamos diante de 2 altares. Em cima de qual deles você vai se jogar? Esse mundo aqui está cheio de Baal e de poste-ídolo. E você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito de Deus está falando com você. Mas nesse mundo aqui também tem um altar que é de Deus. E diante de vocês eu quero afirmar outra vez: eu vou me jogar em cima do altar de Deus. Porque eu quero estar na glória, Toninho. Pastor Nelson, você quer estar na glória? Quero que o assunto de hoje fique no seu coração e que faça você remoer um pouquinho. Senhor, o que é que está pegando na minha vida? Que deuses estão me incomodando? Pai do céu, derrama fogo sobre o teu altar. Consome no altar do nosso coração todos os deuses estranhos. Que esse fogo consuma tudo e que sobre apenas o nosso caráter. E quando Jesus regressar, assim como Elias foi para a glória, nós tenhamos a alegria de ir para a glória também. Senhor Deus, há tanta gente que nos acompanha. A minha oração agora é para que ninguém fique de fora. Se fomos enganados por Satanás em algum momento, restaura-nos, Senhor. Constrói o altar do nosso coração de novo, para que nele reine soberano o Senhor Jesus. Quero entregar a minha vida, da minha família e da minha igreja no altar do Senhor agora. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém.